mais um capítulo extremamente relevante que eu quero compartilhar com vocês, deste módulo do Habitudes, a arte de liderar os outros. A lição se chama Construindo o Celeiro e diz o seguinte: o celeiro é a primeira construção que um fazendeiro faz em sua propriedade. Por quê? Porque é por meio dele que o fazendeiro custeará as demais obras. O líder é capaz de identificar a ação central de um projeto, aquela que tornará possíveis todas as outras coisas. Isso é bem comum na cultura americana, não é verdade? Quando um fazendeiro americano, norte-americano. E aí conta-se nessa lição uma pequena história, uma ilustração, de que uma família adquiriu um terreno, uma fazenda, um terreno, e iriam construir as primeiras obras ali. E a esposa estava sonhando em poder construir uma bela casa, uma casa linda, para depois construir o celeiro, as outras coisas da propriedade. E aí o marido falou o seguinte: querida, não, é o contrário. Nós temos que construir primeiro o celeiro, depois as outras coisas. Sabe por quê? Porque o celeiro é o ponto principal da atividade deles, que é o que vai gerar renda para fazer as outras coisas, para construir a casa, para poder fazer algumas reformas, para poder adquirir mais animais, para poder comprar as ferramentas, Aliás, o celeiro é tão importante que lá também é o local não apenas de onde ficam os animais, mas também onde se guarda todas as ferramentas que ele vai usar, que eles vão usar, que a família vai usar em suas atividades no dia a dia naquela propriedade. Ou seja, construindo o celeiro, é possível gerar a renda, é possível gerar condições de fazer as construções, de desenvolver outras coisas naquela propriedade. E essa lição não está apenas citando a questão da área rural, lá dos Estados Unidos, mas tem muito a ver com liderança, tem muito a ver com o ambiente onde nós estamos inseridos como líderes, como empreendedores, como influenciadores. Sabe, em quase todo empreendimento há um celeiro, isto é, uma atividade central para o funcionamento de um projeto, da organização, de toda uma estrutura. Costuma-se dizer na linguagem dos negócios que esse conceito é chamado de operação crítica. Sabe aquela atividade que uma empresa realmente precisa realizar, porque se não realizar essa determinada atividade, não tem como permanecer no mercado, não tem como concorrer com outras empresas ou empreendimentos. Vou citar um exemplo. Numa fazenda, como eu acabei de ler aqui, a operação crítica é a construção do celeiro, porque sem o celeiro a fazenda não tem como funcionar, como se manter. Já numa organização que identifica a sua operação crítica, ou seja, aquela atividade principal, aquela atividade que move todas as demais, o celeiro dessa empresa, mais chances essa organização vai ter de prosperar no mercado. Embora muitas empresas trabalhem com uma gama de atividades ou produtos diferentes, se a gente perceber, sempre tem aquele produto, aquele item específico que se torna, de fato, a marca registrada. Sabe? E a razão, porque muitas empresas grandes e conhecidas no mercado estão se dando bem, é porque, sem dúvida alguma, elas identificaram a sua operação crítica. Aliás, esse conceito de operação crítica, no caso de identificar o celeiro, não se restringe apenas a uma questão de encontrar um determinado produto específico, que nos traga lucros e que torna a empresa competitiva no mercado. Enfim, o meu conselho não digo o meu conselho, o conselho do Habitudes é que qualquer grupo de pessoas que esteja empenhado em um propósito, descubra primeiro qual é a sua operação crítica. Qual é a sua operação crítica? Sabe, o bom líder, o bom influenciador, ele é aquele que sempre identifica aquela ação catalisadora que põe em andamento todas as outras ações da empresa, da organização ou do empreendimento. Essa lição, de fato, é muito rica. O que eu falei aqui é apenas um rascunho em termos de profundidade de quão rico é essa lição. Se você
tem interesse em saber mais sobre este módulo que fala Habitudes, chama-se Habitudes, a arte de liderar os outros, entre em contato conosco, tá certo? Deus te abençoe, até mais.